Olá, pessoal, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Tamires, sou do time de marketing aqui da Red Belt Security e hoje o nosso Red Talks é especial. Nós vamos apresentar os principais dados e insights trazidos pela Engenie, que é a inteligência da Red Belt Security, que desenvolveu o relatório Análise de Ataques à Infraestrutura Crítica Brasileira e Recomendações Estratégicas para CISOs em 2026. E quem irá apresentar este Red Talks e abordar todos esses insights e as recomendações será o Wagner Farias, que é o nosso engenheiro de ameaças aqui na Red Belt. Só lembrando que o relatório na íntegra já está disponível para download gratuito pelo link que deixamos aqui nos comentários desse Red Talks. E como de praxe, esse conteúdo estará disponível no nosso canal no YouTube e no LinkedIn. Após a nossa apresentação, haverá um espaço para perguntas e dúvidas, então fique à vontade para mandar seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas para o Wagner, tanto aqui no Zoom quanto no LinkedIn, estaremos atentos aos dois lugares. E tenha um ótimo momento, um ótimo webinar agora. Wagner, quando quiser começar, é contigo. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Deixa eu só pegar aqui a apresentação. Estou atualizando, não está atualizando para você, né? Atualizou agora. Bom, como a Tamir falou, tá? Meu nome é Wagner. Estou atualmente aqui na Red Belt, trabalhando como engenheiro de ameaça, né? Nessa nova divisão que foi criada recentemente, que é a Indy. E a gente tem o foco, né, de trabalhar todo um contexto de inteligência e aplicar essa inteligência de forma muito prática no negócio dos nossos clientes. Como ela bem mencionou, hoje o nosso objetivo, tá, a gente tem uma estrutura aqui de assuntos a gente percorrer, que é para apresentar todos os dados que foram coletados, né, e discutidos em relatório, que vocês vão poder ter o acesso de forma completa a ele. E aí a gente vai passar, tá, tópico a tópico desse aqui. Eu vou tentar ser breve nessa apresentação, de forma que a gente possa, no final, ter um tempo para discussão e entrar em assuntos específicos que sejam relevantes para alguns aqui. Começando para cima mais aqui. O cenário, né, assim, para a gente ter uma ideia de onde a gente vai aterrissar esse assunto nosso aqui, o ano de 2025, né, assim como a gente vem acompanhando nos últimos anos, não tem sido um ano muito fácil, tá? Foi desafiador em diversos aspectos para diversos líderes aí na área de segurança da informação, né? E a gente tem ali alguns pontos, né, que guiam e que mostram isso para a gente, que é o volume de ataque, né, onde a gente teve aí um primeiro semestre de 2025 com cerca de 314 bilhões, né, de atividades maliciosas acontecendo. A gente tem um contexto de liderança regional, né, ou seja, o Brasil, por diversos fatores, tá, que a gente vai comentar ao longo da apresentação, assim, ele se destaca, né, quando a gente pensa em América Latina, né, ou seja, por mais que a gente invista em infraestrutura, em produtos de segurança, existe todo um contexto do nosso mercado que ele termina atraindo bastante, né, o olhar de diversos grupos de ameaça que atuam globalmente, principalmente aqui local, né, a gente tem essa questão assim de continua sendo um grande alvo financeiro, né, quando a gente por conta da nossa infraestrutura como que eu posso tornar isso aqui mais material? Quando a gente pensa nessa questão da nossa infraestrutura dentro de órgãos financeiros aqui no Brasil, tá? Ele é bem particular em diversos aspectos. A gente vai tentar passar um pouco nisso também. E isso, de certa forma, atrai também olhares, tá? De pessoas que querem abusar desse sistema, né? Então, a gente tem alguns casos aí que a gente vai falar sobre. Tem a questão do Pix, né, que é bem regionalizado, bem nacional nosso, e que também atrai olhares, tá? E a questão de custos por vazamento, né? A gente vem crescendo aí ao longo dos anos, né? Nesse último relatório a gente aborda aí que a gente atingiu
cerca de 7,19, né, milhões, ou seja, tivemos um crescimento aí de 6,5% em relação ao último ano. As três principais mudanças, né, que a gente aborda nesse relatório é como as coisas vêm acontecendo, né? Então, o primeiro aí que chama muita atenção é a questão da velocidade, né? O tempo entre um acesso inicial a determinado ambiente e o comprometimento dele como um todo, né? Quando a gente fala de comprometimento, vamos pensar assim na fase de impacto, ele tem reduzido drasticamente, né? A questão da resiliência também, né? Trojan bancário, mas não só Trojan bancário, mas diversas outras ferramentas que em certo tempo pareceu cair em desuso, e elas voltaram à tona com muita força, né? Por conta de toda essa possibilidade, né? Eu gosto de falar assim, todo mundo que está nesse mercado negro assim agora, do nada, né? Tinham muitos lá que dependiam simplesmente de plataformas access ou dependia de compartilhamento de ferramenta que outros atores de ameaça compartilhavam um submundo, né? Hoje, meio que todos eles passaram a ter algum nível de capacidade de desenvolver suas próprias ferramentas, né? Por conta das LLMs atuais, e isso potencializou demais, tá? Fez com que essas ferramentas elas tivessem um nível de dinamicidade muito maior e, consequentemente, né, que ferramentas legadas elas ressurgissem e ressurgissem é, com características bem específicas e atualizadas, né, para o contexto do que a gente tem hoje em relação a ferramentas de defesa. E temos aí também um terceiro ponto, que é a questão do phishing, né? Phishing é um outro ponto bem particular, assim, eu lembro muito tempo, eu sempre falava com o pessoal, principalmente alunos dentro de sala de aula, que eu dizia assim, cara, essa questão do phishing, eu defendia a importância, né, de quando se fosse, obviamente, usando para o bem, de se fazer uma campanha, e eu brincava sobre a necessidade de quem está na área, né, estudar diversas ferramentas, como Photoshop, etc., para ter um nível de criatividade na hora de elaborar uma campanha de phishing e poder executar isso executar dentro da campanha, né, e fazer seus testes. Hoje, veja que o cenário mudou tanto, né? Hoje a gente tem diversas ferramentas aí de inteligência artificiais que elas propiciam, né, facilitam muito a criar essas infraestruturas maliciosas. E aí eu não estou falando mais nem só para o público empresarial, né, onde a gente sabe que precisa rodar algumas campanhas para poder testar seus colaboradores, mas falando do ponto de vista do atacante em si, né, a facilidade com que ele tem hoje dele conseguir diversificar bastante essas campanhas e não só mais limitadas, né, vamos dizer, como a gente já viu no decorrer do tempo, onde ele criava, às vezes, uma landing page, e a partir daquilo ali ele já tentava guiar o cara para poder clicar em determinado link malicioso. Então, hoje ele consegue, ele tem a possibilidade dele criar um contexto muito mais amplo, né, quando a gente pensa antes dele chegar na efetividade do phishing, de forma que, com o passar do tempo, o público também foi amadurecendo um pouco, existe uma preocupação, né, de quem está na ponta hoje, de tanto ouvir na mídia sobre essa questão de não clicar, de não confiar, etc. Muita gente, tá? Eu tenho acompanhado não só no meio que a gente vive, mas com amigos que não estão tão ligados à tecnologia. É muito claro que existe uma preocupação mínima hoje de verificar se aquela campanha é verdadeira, tal. Não vou generalizar, dizer que todos fazem, né? Mas eu vejo que muitos hoje fazem. E sabendo disso, né? O atacante, por meio desse tipo de ferramenta, hoje eles criam todo um contexto, toda uma narrativa de forma que fica muito difícil até para essas pessoas que têm um nível de preocupação um pouco mais elevado, de não cair naquilo, né? E aí eu não vou entrar nem só na questão tão técnica de como que ele é feito, essa questão de como ele sobe um domínio falsificado, de usar alfabeto cirílico, esse tipo de coisa que é mais comum, né, para a gente no dia a dia, mas eu falo de criar uma narrativa mesmo, onde você cria influências digitais, sobe hoje a facilidade, né? Antigamente a gente pegava muitas campanhas de phishing e ficava muito gritante para a gente que é da área mais técnica, quando você olhava o portal assim, que o cara dependia de clonar aquilo, e aquele portal muitas vezes, né, nos últimos anos já tinha muito recurso de JavaScript por trás, ele muitas vezes o meliante, por não saber tratar, não conhecer tanto daquela linguagem, não conseguia corrigir algumas coisas. Então, quando a gente olhava, né, um portal
fake, era muito fácil da gente detectar. Para o usuário final não era tanto, mas até essas barreiras, né, tecnológicas de novo deixaram de existir por conta de novo. E aí tá essa associação tá, com a inteligência artificial, esse mundo que as LLMs propiciam. Hoje, muitas vezes, eu vejo campanhas que o cara sequer tem que se preocupar de clonar exatamente o portal como eles faziam antigamente, né? Hoje eles conseguem construir tudo do zero muito fácil. Inclusive, quando ele faz essa construção, o portal vem 100% funcional, né? O que torna a vida mais difícil ainda do cidadão que está lá na ponta. Então, dentro desse contexto de ameaça, a gente separou aqui, né, as ameaças principais. Claro que dentro do contexto de empresas, né, organizações, esse universo enterprise continua sendo, né, a ameaça que vem é, disruptando aí o mercado, a questão do ransomware, né? Então a gente tem alguns números aqui, né, quando a gente pensa no cenário, aí a gente traz aí 549 mil tentativas, né, bloqueadas aqui no Brasil, um crescimento aí de 12%, enquanto se a gente olha o número da Latam, né, esse número caiu, né, cerca de 7%. A mudança tática, né, que ocorreu em relação a esse tipo de ameaça, onde o foco deixa de ser só a questão de criptografar, né? Obviamente, no final das contas, eles querem, mas a gente vê uma mudança de comportamento durante o processo dos grupos, já vou explicar um pouquinho mais disso, e o processo de extorsão, né, que a gente veio vendo mudar, ou seja, a gente tem dupla extorsão, tripla extorsão, etc. Já vou falar um pouquinho sobre isso. A questão do vetor, né? O Renner não é mais a porta de entrada, e sim o estágio final vamos dizer assim, da investida que esses grupos fazem, né? Então, no geral, a entrada hoje ainda muitas vezes é por meio de phishing, ainda é a questão de vulnerabilidades que existem no ambiente que não são tratadas, tá? E eu vou deixar esses pontos mais particulares para a gente poder discutir, sem estar preso aqui a um slide lá no final. E a defesa, né? O que é que a gente pode fazer nesse ponto? Aqui a gente traz alguns pontos, obviamente, se a gente for olhar cada contexto de cada organização, são cenários distintos, não vai existir uma regra dizer, olha, eu tenho que seguir exatamente esses 10 pontos aqui e vai estar bom para mim. Ou seja, existem diversas particularidades, tá, de uma organização para outra, mas talvez o grande conforto existe dentro desse universo enterprise, por tudo que já é conhecido, existe um caminho, tá, que é relativamente simples de coisas que a gente pode fazer e que a gente vai dificultar muito a vida desses atacantes. Então, aqui tem três pontos, né, para a gente só salientar exemplos de defesa. Então, posso testar meu plano de resposta, né, com simulações reais, isso é fundamental, a gente fazer cada vez mais, com maior frequência, tá? De novo, Wagner, por que com maior frequência cada vez mais? Simplesmente porque, como eu falei, né, assim, não só quem está trabalhando dentro das organizações hoje está totalmente empoderado com o uso de LLM, mas os atores de ameaça, me parece, tá? No mundo que eu ando, nos lugares, as coisas que eu vejo, eles estão muito mais empoderados do que a empresa, porque assim, eles correram atrás e aprenderam a usar da tecnologia muito mais rápido. Então, eles estão se reinventando numa velocidade absurda, e se a gente não tiver, né, semelhante, a gente tem aquele conceito de engenharia do caos que a gente usa dentro de engenharia de software, né, a gente precisa começar a olhar para a segurança e tentar aplicar isso no dia a dia, né? Eu preciso de testes recorrentes dentro do ambiente para poder trazer algum nível de conforto, né, ao a gente olhar, tipo, olha, isso aqui está sendo testado, isso aqui realmente eu estou conseguindo mitigar, fazer a detecção e tenho todo um plano aqui de como responder isso, isso vai trazer um conforto, né, para o board da organização. A questão de backup, né, quando a gente fala lá backup 321 tem lá três cópias, está separado em dois sites diferentes, desculpa, ter três cópias, é, eu ter ela num site separado, né, se eu vou ter ela online, se eu vou ter ela offline, enfim, essas questões. A questão da inteligência de ameaça tem que ser contextualizada, né? Hoje não cabe mais assim, é tão complexo os ambientes das organizações e, consequentemente, as estratégias de ameaça que permeiam essas organizações. Hoje a gente não tem muito mais tempo, né, para olhar para tanta coisa.
ao mesmo tempo. E quando eu falo tanta coisa, é tanta coisa que esses grupos estão trabalhando nos contextos e no mundo dele, e tanta coisa que está acontecendo na minha organização. Então, se eu não tiver esse contexto de inteligência 100% voltada para o meu negócio, fica difícil, tá, de conseguir responder rapidamente isso. Uma segunda ameaça, né, que ela também tem crescido é a questão do phishing, né? Como eu já comecei a falar um pouquinho disso, sobre essa questão dele super empoderado aí pela questão da IA, né? A gente tem um cenário de cerca de 1,5 milhão de tentativas por dia aqui no Brasil, né? 80% maior em relação ao período, né, anterior de quando a gente tinha feito a coleta. A tecnologia, né, de uso de deepfake, voz, vídeo, são armas que potencializaram bastante isso, como eu falei, né? Então, assim, até falar de uma campanha, cara, as últimas campanhas que a gente tem acompanhado, tem diversas, tá? Tem desde, de novo, daquele cara que vai criar simplesmente um portal, fazer uma chamada em alguma rede social, falando que está tendo alguma promoção e bota um link lá para o cara clicar e eles caem, até contextos mais sofisticados, né? Onde realmente o cara define lá uma persona que vai fazer aquela chamada, também cria lá um portal muito semelhante ao real, só que ele cria toda aquela narrativa, como eu mencionei, de forma que vai guiar o cara em vários estágios, sem passar necessariamente aquela necessidade, como a gente via constante, de urgência, né? Então ele vai realmente amarrar a vítima dentro de um enredo, de forma que o final, né, que é simplesmente o cara cair na campanha de phishing em si, o cara já foi guiado dentro desse enredo de forma tão sem perceber que quando ele cair na campanha em si, ele nem vai perceber que ele participou e que caiu de um phishing, tá? Então, isso tem ficado muito sofisticado. A gente tem o caso aí do CIAF, né, que teve aí um desvio de 15 milhões, do governo federal, via também por meio de campanha de phishing, né? E quando a gente pensa defesa, o que é que a gente pode fazer? Tem alguns pontos, né, que estão citados aqui de novo, não são só esses, mas o uso de MFA, né, soa estranho, né, quando a gente olha alguma organização hoje que não faz uso, né, desse tipo de tecnologia. Então, é por isso que eu comecei falando de que quando a gente olha o mundo de enterprise, hoje existe muita informação e muito contexto de coisas que podem ser feitas para você ter um ambiente minimamente seguro e confortável para você trabalhar no dia a dia. Agora, a partir do momento que essas coisas que já são amplamente conhecidas e a gente deixa de fazer uso por N motivos, a gente tá pecando, né? Em linhas gerais seria isso, não tem muito o que ser dito. Então, e quando a gente pensa nesse contexto de MFA, né, a gente sempre fala, ó, evita bastante o uso de SMS. A gente tem visto, principalmente aqui no Brasil, um crescimento absurdo de investidas com técnicas de SIM swap. Então, é, não vale muito a pena, tá? A gente tá usando SMS, a gente recomenda que faça uso do dispositivo físico, se não tiver como fazer dispositivo físico, que faça via software, mas, enfim, não deixem de fazer, né? Na pior das hipóteses, faça via SMS mesmo, é melhor do que não ter. Fazer constantemente, né, simulação de campanha de phishing, não aquelas campanhas, tá, 5 horas demais que a gente tinha no passado, onde só se media o fato de clicou ou não clicou, né? E, como eu falei, assim, como as campanhas evoluíram bastante, consequentemente, nas simulações que a gente tem que fazer, a gente tem que trazer um nível de riqueza, tem que tentar levar os colaboradores dentro de um enredo desse também, de forma que a gente possa estar tão pronto, né, como a gente sabe que vai ser tentado a uma cadeia de ataque dessa. A questão da detecção comportamental, né, dos nossos colaboradores também, que é o caso aí do IBA, também é altamente importante. Eu vi aí nos últimos anos que diversas organizações começaram a se preocupar um pouco mais com isso, mas assim, está bem longe ainda, né, da gente conseguir ter uma telemetria real desse comportamento, mas fica aí como um ponto de importância, né, a ser olhado. Uma terceira ameaça, né, que também marcou bastante esse ano aqui, foi a questão da cadeia de suprimentos,
né? Então, a gente tem aí alguns pontos que a gente destacou. Primeiro, a questão do grande risco, né? A confiança sem verificação. Fornecedores tendo um privilégio de acesso e com controles fracos, né? O que é que eu gosto sempre de reforçar aqui, né, quando a gente pensa nessa questão de cadeia de suprimento? É, é natural, tá? E eu entendo. É 100% necessário hoje para diversas organizações a gente necessitar de terceiros, tá? É muito complicado, praticamente eu não, por onde eu passei, tá? Eu não consigo ver uma empresa que ela seja autossuficiente, consiga executar tudo por conta, então naturalmente vai ter. E a gente tem que ter estando dentro de uma organização, né, a gente tem que ter sempre essa preocupação de como a gente vai lidar com essas coisas, porque assim, eu preciso de que determinado serviço seja prestado, assim como muitas vezes eu, como empresa, também preciso prestar determinado tipo de serviço. Só que aí, quando a gente olha para esse cenário, eu tenho um trabalho, né, um contexto de segurança que eu trabalho dentro da minha organização e eu vou lidar com pontas externas que têm outro nível de maturidade. Pode ser maior, pode ser menor que o seu. Então, assim, a gente precisa encarar isso sempre como questões de domínios distintos, né? E ter toda uma análise de como é que esses dados vão entrar no meu ambiente e como é que vão sair. E quando eu falo como vão entrar e como vão sair, porque, como eu mencionei, a gente tem que ter a preocupação seguinte: de repente, eu como fornecedor, eu posso ter um contexto de segurança abaixo do que o meu cliente, né? Então, eu tenho que ter toda uma preocupação de se eu for comprometido, para eu não deixar que aquele comprometimento que eu sofri, que participe, né? Seja uma porta de entrada para um cliente meu. Assim como, principalmente quando a gente está contratando terceiros, para nos fornecer algum serviço, eu tenho que ter um olhar e um crivo muito grande em como eles trabalham, como é o dia a dia deles, qual o nível de importância que ele dá quando a gente pensa em segurança da informação, de forma que eu não esteja aqui fazendo um esforço gigante, né, para poder tocar o meu dia a dia e o cara lá sendo um relapso ao ponto de que ele vai ser comprometido de alguma forma, e isso pode afetar a minha operação no dia a dia, né? Então, isso é bem importante, tá? Caberia discussões e mais discussões aqui de como isso pode ser feito no dia a dia, mas é minimamente importante, né? Pontos que eu tenho aqui tá na defesa, que seria fazer uma avaliação técnica obrigatória, né? Um due diligence, que vai além de contrato e só questionários, como eu vejo fazendo no dia a dia, é muito comum, né? Muitas vezes tudo que rola nesse mercado empresarial, por trás tem pessoas e por meio de pessoas tem relacionamento, etc e tal. Então a gente vê que, por mais que se estabeleça algumas regras, quando as coisas entram no modo automático do dia a dia, eu já cansei de ver empresas que elas facilitam demais. Então chega um terceiro que vai fazer a implantação de um determinado software de um fabricante dentro da rede, e o cara começa a pedir coisa, de, ó, esse software aqui para funcionar precisa disso, disso, disso. E o pessoal simplesmente sai atendendo de primeira, né, sem fazer grandes questionamentos. São raras as empresas, eu trabalhei por muitos anos, há anos atrás, fazendo uma implementação de software, e toda vez que a gente pedia, né, eu particularmente sempre tinha preocupação de ir no manual do fornecedor de software e olhar exatamente o que ele botava lá como requisito, para ver se eu não estava pedindo nada de mais ou nada de menos. Mas independente disso, o fato é que eu sempre percebi, independente, quando eu fazia o pedido, não existia um questionamento contrário. Cara, tudo isso mesmo. Tá aí, assim, eu não vou dar nome de fabricante aqui nem de produto, mas a gente sabe que tem produtos aí no mercado que, às vezes, dentro do ciclo de desenvolvimento do produto, não existe muito uma pesquisa necessária pô, qual protocolo realmente que vai comunicar, qual porta que eu preciso, etc. Então, no geral, eles pedem uma comunicação bem ampla, né, o que traz muita exposição para a gente. E isso é passado adiante e ninguém questiona e fica dessa forma mesmo. E quando a gente passa por um momento de incidente, a gente vê como esse tipo de coisa compromete o dia a dia, né? Então, de novo, tem que existir um olhar muito diferenciado nessa questão de como a gente vai aceitar, né, fazer essas conexões de entrada e principalmente de saída, porque eu imagino que ninguém que esteja aqui, a organização de vocês vai querer ser uma empresa que vai apresentar potencial risco para nenhum cliente de vocês. Deixa eu só seguir aqui.
Quando a gente pensa em vazamento de dados, né, eu vejo, cada dia mais eu tenho me afastado, na realidade, assim, de rede social como um todo, mas a gente vê, eu vejo muito essas chamadas, né, é, que quer é, reverter bastante em tráfego, o pessoal falando, porque hacker entra pela porta da frente e tal, eu vejo muito isso, vez ou outra chega centenas aqui para mim, eu vou só passando. Infelizmente, tá? Isso é mais do que verdade. Se você olhar aí, né, nos últimos anos, a gente teve. Isso sempre aconteceu, tá, pessoal? Mas assim, nos últimos anos foi potencializado absurdamente. E não necessariamente por conta de LLMs, não tem nada a ver, tá? Mas sim por conta de tecnologias de malware que foram sendo criadas, né, como os Stealers e outras tecnologias que existem, onde o vazamento de credencial também, muitas vezes, por questão de. Comportamentos de usuário final, que a gente existem recomendações novamente de, olha, não salva, etc. Mas o pessoal segue fazendo, e aí esses softwares maliciosos eles conseguem, né, capturar essas informações e essas informações terminam parando no mercado negro. E a verdade é que muitas desses vazamentos são facilmente acessados, tá? Por qualquer pessoa que for minimamente curioso, consegue chegar nesse vazamento, e isso possibilita você entrar, literalmente, aí por isso que vem esse ditado, entrar pela porta da frente. E qual é o grande problema, né, de quando a gente pensa em vazamento de credencial? O grande problema é que a gente ainda pega, infelizmente, ainda existe muitas organizações com aplicações 100% expostas para o mundo, tá? Ou quando não está 100%, existem, vamos dizer assim, mecanismos de você contornar isso e conseguir chegar nessa aplicação facilmente. E esse tipo de coisa, tá? É o que eu digo assim, destrói toda todo o trabalho, né, que se tenta fazer dentro de uma organização para elevar o contexto de segurança dela. Muitas vezes, assim, a gente vê diversas áreas perdendo noite de sono, às vezes, trabalhando em contexto, tentando melhorar a maturidade nisso, naquilo, atrás de atualização de sistema operacional, atrás de atualização de software e tantas outras coisas, gestão de identidade. E quando você se depara assim, você tem uma credencial, né, vazada, e muitas vezes essa credencial, tá? Eu já peguei diversas vezes isso, a credencial dá acesso direto a um ERP do cara que está publicado para o mundo, enfim, isso compromete totalmente todo o trabalho que é feito, né? Mas assim, a gente tem essa questão das credenciais, então aí a gente traz um número, né, de 16%, né? De configurações de credenciais vazadas. Aí tem um outro ponto aqui que é um fator também que eu imagino que ele cresce por conta do desconhecimento, que é a questão de infraestrutura de nuvem configurada de forma incorreta, né? Então isso é uma coisa que não freou, cada vez tem crescido mais, justamente por conta do seguinte: a demanda vem para o mercado. Quando a gente olha, não existe, né, uma quantidade muito grande de especialistas, até porque quando a gente olha, querendo ou não, é uma tecnologia ainda de certa forma emergente, né? Principalmente porque se a gente olha para o que existe de tecnologia de nuvem hoje versus o que a gente tinha no começo, mudou completamente, né? Então, é tanto que muitas vezes vocês vão ver que o que a maioria das organizações usam versus o que está disposto lá na plataforma para ser usado, às vezes dá nem 5%, né? Só que aí as organizações que se aventuram a usar recursos um pouco mais sofisticados de nuvem. Não vou nem entrar em questões de ficar preso a um determinado player ou não, mas o fato é assim, quando a gente vê empresas que tentam dar um passo além e usar determinadas tecnologias que estão dispostas lá para usar e para facilitar o dia a dia, a ausência de conhecimento, né, de quem administra esse ambiente termina comprometendo também todo o trabalho de segurança que é feito. E, consequentemente, a gente tem tido esse aumento aí também, né? Então, como impacto, além da multa, né? A multa às vezes, eu digo, é o mínimo, mas tem a questão da erosão da confiança, né? Por parte do cliente, dependendo do tipo de negócio. Isso é muito importante, tá? Então, eu falando como pessoa aqui, né? Virando totalmente crachá, vai ter serviços que se eu ver que teve um comprometimento, pô, vai incomodar? Vai, tá? Só que, de novo, né? O contexto, né, pessoas que trabalham nessa área, na área de TI, já tem uma expertise um pouco maior de saber, pô, evita reutilizar senha, etc e tal.
usuários finais, muitos deles ainda não têm, né, esse tipo de comportamento. Então, de novo, o nível de chateação vai depender bastante desse público, vai depender bastante do tipo de serviço. Mas eu tenho acompanhado, né, e principalmente em diversos ambientes que eu entro, quando eu começo a conversar, eu vejo que isso é uma coisa que incomoda cada vez mais, tá? Ou seja, existe uma preocupação real do cara que está lá na ponta, ele fica chateado ao ponto de cogitar realmente trocar de fornecedor por conta de um determinado comprometimento, né? Então, isso faz com que, assim, toda organização tenha que elevar também sua preocupação em relação quando esse tipo de coisa acontece, né? Então, do ponto de vista de defesa, o que é que a gente pode pensar, né? Aqui a gente tem a questão do inventário e classificação de ativos informacionais, a questão de criptografia de dados em trânsito, em repouso, minimizar, né, o tanto de dados que a gente precisa usar é uma coisa, mas o que a gente precisa permanecer com eles aqui é outro completamente diferente. E isso, assim, esses pontos, de novo, não cobrem mais nem perto, tá? O que seria, na realidade, para cada lâmina dessa aqui que a gente tá apresentando, a gente poderia passar um dia aqui aprofundando e discutindo, né? Porque, assim, quando a gente pensa essa questão de vazamento de dados, dado o tempo que eu já tenho no mercado, cara, eu já peguei de tudo. Já entrei dentro de empresa onde o desenvolvedor, né, que cuidava de determinada aplicação, a gente sabe que vamos dizer assim, a boa prática, né, é que quando o usuário cadastra a senha dele, que aquilo ali você automaticamente jogue para uma estrutura para gerar um hash e você persistir o hash num banco. Então, assim, eu já cansei, tá? De verdade, de pegar desenvolvedores, ele fazia esse procedimento de gerar o hash e armazenar o hash num banco para poder fazer comparações futuras, só que enquanto ele fazia isso, ele também guardava a senha em texto claro para ele. E aquela organização sequer sabia que isso estava acontecendo, né? Então, por meio de processo de auditoria a nível de software, a gente descobria. Então, por que eu estou falando isso? Porque veja que, às vezes, dizer, eu tenho criptografia em repouso, eu tenho criptografia em trânsito, só esse tipo de coisa não garante, né? Como é que está o meu software? Porque aqui eu falei de um caso de, pô, vai o dev lá e ele faz isso, né? E em grande parte deles, tá? Quando a gente chegou e foi conversar, era muito claro e, enfim, né? Ninguém está dentro do coração de ninguém, mas me parecia realmente que muitas vezes ele estava fazendo aquilo não tinha um intuito malicioso. Mas a gente vai ter cenários de que existe de fato esse intuito malicioso, assim como a gente tem que pensar o seguinte: olha, se a aplicação ela não está segura, né? Aí olhando o contexto de aplicação e segurança de aplicação em si, percebe que qualquer ator de ameaça ele pode comprometer aquela aplicação e a partir dela também ele começar a coletar determinadas informações de clientes, né? Então veja que assim, de novo, quando a gente pensa simplesmente em vazamento de dados, isso pode ocorrer por diversos caminhos, né? Aqui eu citei quase nada desses caminhos. Então, todos esses pontos são muito mais complexos, tá, do que a gente vai conseguir abordar aqui durante essa live. Mas a ideia aqui é só passar realmente os pontos de crescimento que a gente teve aí ao longo do ano. Um outro aqui é essa questão da ameaça, tá? D2, né? Na realidade, que é uma questão de ataque de distribuído a fim de fazer negação de serviço. E a gente tem aqui um volume, né, estimado aí de 53 bilhões de tentativas, uma evolução, né, ou seja, ataque voluminoso, mais de 500 a 20 gigabits, com longa duração, uso de botnet. A gente sabe também, hoje muito se fala a questão do IoT. O IoT potencializou absurdamente disso. Tá, mas eu constantemente, né, através de coletas que a gente faz, honeypot que existe e tal, a gente tem visto que não é só a IoT, tá? Então, diversos dispositivos ainda de comprometidos faz com que também se tenha um número gigante de de endpoints, né, participando dessa campanha. A tática, né, que está chamando aí de cortina de fumaça, o DOS é usado para distrair a equipe, tá? E aí, quando eu comecei falando do primeiro, né, eu vou começar a tentar ligar alguns pontos aqui, só para trazer alguma clareza. Quando a gente falou lá no início de ransomware, né, e a gente foi falando da modificação de como esses grupos vêm
evoluindo e como eles vão executando as campanhas dele. Quando a gente pensa no Renzo e conectando aqui com o D2, vocês vão ver que assim existe um número de grupos. Esse número de grupos cada vez mais eles vêm aumentando e se preparem porque vocês vão ver que vai aumentar infinitamente mais nos próximos 3 anos. Eu não duvido que a gente vai ter no mínimo duas vezes a quantidade de grupos que existe hoje. Se a gente olhar, a gente já vê que diversos grupos, o número de grupos cresceram, assim como existiram muitas equipes pequenas, né, que se associaram a grupos já grandes, por questão de troca de tecnologia mesmo. Então, assim, isso vai potencializar muito. E nessas investidas que eles fazem, né, que se a gente olha lá para trás, quando se começava a pensar em ransom, aí você já esperava, tipo, ó, chegou aqui aquela telinha pedindo um resgate, tá tudo criptografado, etc. Hoje a coisa, ela é mais dinâmica, né? Você vai ter atores de ameaça aí que ele vai exfiltrar teus dados e ele vai tentar te extorquir porque ele está com teus dados em mãos. É, tem o lance da criptografia ainda, obviamente. Vai ter cenários que os caras, enquanto estão fazendo isso, eles estão em áreas que eles ainda não, talvez não tenham um domínio para desviar a atenção, fazendo ataque de DDoS, né? Então, e tem também hoje em dia grupos que quando ele tentou te extorquir porque ele está com o teu dado na mão, ele indisponibilizou grande parte da tua infraestrutura por ataque de DDoS, ele criptografou teu ambiente, tu ainda não pagou o resgate, ele vai lá no teu cliente final e ele expõe, né, isso diretamente para o teu cliente, que é para criar passar aquela visão de que, velho, ó, não vale a pena estar com essa organização aí, né? Então, veja que cada vez mais fica difícil você lidar porque os caras estão cercando por todos os lados, né? Então, essa questão do ataque de DDoS distribuído também é uma grande preocupação e isso tem acontecido cada vez mais, tá? Então, defesa, né? Proteção gerenciada contra a capacidade de absorção e conseguir absorver, né, esse impacto. A gente sabe que não é algo simples, mas hoje existe bons players no mercado que ajudam a gente com isso e limitação, né, de quantidade de requisição, né, o que a gente chama de rate limit, e tratar isso dentro de aplicação é simples, tá? Falando a grosso modo, mas para quem está no dia a dia da engenharia de software, você sabe que alguns aspectos particulares, mas que muitas aplicações hoje que são totalmente baseadas em microserviços e como esses caras se comunicam, né? Às vezes não é tão simples você tratar esse rate limit, porque existem diversos contextos de que pode acontecer em determinado microserviço desse que você não fica difícil de você ter exatamente um baseline de como aquilo é feito para você poder criar esse limite, mas é totalmente possível, tá? Não é simples, mas é possível. Então, vale a pena ser investido nisso também para não ficar à mercê desse tipo de ameaça. Padrões sistemáticos, né, e estratégia para 2026. é, a maioria dos ataques, né, explora ainda a falha básica, ou seja, por incrível que pareça, as coisas a gente só vê ao longo do tempo tudo piorando, tá? E eu particularmente, né, sou uma pessoa bem, bem pessimista e não tem como, por onde eu vivo conectado e as coisas que eu vejo, não tem como construir uma visão diferente dessa, tá? Sou muito pessimista mesmo. E a única certeza que eu tenho, e é ruim, né, ter que estar falando isso dessa forma, mas a certeza é que vai piorar e não vai ser pouco não, tá, pessoal? Cada vez mais a gente vai ter que crescer realmente, tá, como especialista nessa área para poder lidar com o que vem aí pela frente. Então, a boa notícia aqui, né, olhando de novo como o foco é o relatório desse ano, a boa notícia é que a gente ainda não vê, né, tipo assim, e por mais que todo, como eu falei, por mais que todos esses atores de ameaça eles estejam é, sido reforçados com essas LLMs e todas essas tecnologias novas. Quando eu falo tecnologia, eu estou falando de produtos, tá? Já baseado em LLMs, porque às vezes a gente sabe que se você soltar só uma LLM na mão do cara, ele não vai conseguir fazer muita coisa, mas a partir do momento que estão existindo produtos que usa desse tipo de tecnologia, que já entrega o resultado final para o cara, né? E, que é isso, Wagner, traduz isso aí para mim. É tipo, você tem um produto lá que o cara consegue já gerar
a imagem, a landing page, tudo que ele precisa para uma campanha de phishing. Você tem um outro produto lá baseado em LLM e o cara consegue construir já o portal todo falsificado que ele precisa. Então, veja que se você dependesse do recurso básico mesmo da LLM, para ele ter que fazer tudo isso, ele não conseguiria. Mas como tem produtos no meio do caminho para auxiliar, isso facilita muito, né, eles. Mas apesar de tudo isso, o que a gente não percebe ainda é tipo o seguinte, é uma exploração, né, de ataques complexos. Por incrível que pareça, existe uma repetição gigante, né, deles tentarem sempre o caminho da simplicidade. E o que é que eu vejo na contramão do mercado? Quando a gente olha para grandes organizações, para média e grande, que geralmente é as que a gente está inserido, eu vejo um caminho contrário totalmente isso, né? As empresas estão atrás de comprar produtos altamente sofisticados, prometendo um monte de coisa que vai fazer acontecer, enquanto que o atacante continua olhando para coisas simples, básicas, e muitas vezes isso não é tratado dentro das organizações. Então eu cansei eu canso de falar na realidade, né? Cada vez mais eu tenho me afastado de ficar defendendo esse tipo de linha de coisa em evento, etc., que eu parei de ir nos últimos anos, mas assim, você não vê as organizações, ou quando faz de uma forma muito parcial, né? Mas coisas básicas que resolve, cara. Se você tem dentro de uma organização, você tem um cuidado com a parte de gestão de patch, de fato, ou seja, pô, todos os seus, vou falar aqui em linha direta, meus sistemas operacionais estão atualizados, eu tenho um controle de quais são as aplicações que rodam, elas estão atualizadas, eu faço teste recorrente para não achar vulnerabilidade nesses caras, eu tenho gestão de identidade, eu controlo com muita, como que eu posso dizer assim, com muita firmeza, tudo que é credencial privilegiada. Quando você começa a fazer essas coisas, e a gente sabe, né, que muitas vezes, por exemplo, a gente falou credencial, mas muitas vezes que o cara consegue um acesso inicial, ele vai navegar dentro do ambiente lá com um Golden Ticket, um TGT que ele conseguiu, etc. Por mais que essas coisas aconteçam, vocês veem como torna difícil, né, a vida desses grupos, uma vez que ele consegue, de alguma forma, algum acesso inicial. Agora, a partir do momento que a gente não faz isso, né, e muitas vezes está olhando para outras coisas, está investindo em tecnologias muito disruptivas e muitas vezes para contexto que nem é aplicado ao nosso negócio, e os caras estão abusando, tá, de técnicas dessas assim, de achar uma aplicação lá com vulnerabilidade legada de 3 anos atrás, que por algum acaso, em alguma máquina do teu parque, você não tomou conta daquilo, porque estava olhando só para o outro pedaço. Né? Então, tem um pedaço aqui onde você olha e tenta fazer o melhor possível, mas esquece de uma perna lá, é justamente nessa perna legada que o cara vai usar para entrar. Tá? Então, são pontos aqui, alguns insights que eu tento trazer. A questão de nuvem, né? De novo, configurações incorretas. É, parece que tem diminuído, mas não, como eu já falei, quando a gente tocou nesse assunto, eu tenho visto cada vez mais, tá? Acessos por comprometimento de nuvem, ambientes de nuvem mal configurados. Então, é uma outra preocupação que a gente tem que ter muito, muito, muito bem endereçada agora para o ano de 2026, tá? Se não quiser ser pego de surpresa aí. Recomendações, né, gerais, aqui a gente volta para CISO, mas na realidade eu gosto sempre de me referir à organização como um todo. É, é preciso, tá? Todo o corpo da empresa hoje ter essa disciplina de segurança, né? Obviamente, cada membro vai falar num linguajar diferente, né? E é mais do que normal isso, mas se focando nesse ponto em específico, a questão do CISO, né? Se ele for ficar falando, tratando de temas de segurança por segurança, para quem não entende, e a gente sabe que assim, o que segura, o que mantém uma organização viva é a questão é a operação financeira dela, né? Então, se você não conseguir traduzir esse linguajar aí para uma linguagem de risco, realmente de perda financeira com aquilo ali, ou perda de reputação de imagem, e consequentemente vai se traduzir em perda financeira, você não vai ter é, capacidade, né, de ter recursos para investir no que é importante. A questão da defesa em profundidade, né, continua sendo mega importante, que é mais ou menos o que eu estava falando há pouco, com outra forma de abordagem,
mas você precisa olhar para tudo que é importante dentro da organização com essa visão de camadas, né? Então, não dá para eu confiar em uma única tecnologia, não dá para eu confiar que, velho, eu vou olhar só para isso aqui, que é muito importante, tá? E muitas vezes, para entender, às vezes é complicado explicar assim num tempo curto. Em consultoria, a gente sempre fala: olha, tem que separar minimamente aqui o que é joia da coroa, para a gente dar um olhar. Vai ter uma outra parte que vai ficar para um segundo momento, mas o fato de quando isso é negociado, tá, não quer dizer que aquela outra parte não é importante. É como eu acabei de falar: se você estabeleceu, minhas joias da coroa são essas, eu vou investir tudo que eu posso, do bom e do melhor para isso aqui, esqueço o outro lado. Cara, vai ser pelo outro lado que você vai tomar, e certamente o lado que você investiu vai ser comprometido por conta desse outro. Então, é necessário, né, cada vez mais um entendimento firme por parte dos CISOs em relação a como fazer a distribuição desse investimento. Né? Obviamente, continua sendo válido, tá, essa questão de fazer o 80-20, como a gente fala, né? Separo lá o que é joia da coroa, vou fazer um investimento mais massivo, mas justamente para onde eu não posso investir, eu tenho que ter um olhar todo especial de como eu vou cobrir aquilo ali, né, para que não seja a porta de entrada que vai comprometer todo o trabalho magnífico, vamos dizer assim, que eu estou tentando fazer do outro lado. Essa questão de visão unificada, tá, ela continua sendo muito importante. Aí a gente cita, né, tá falando aqui de um relatório de um ano e especulando como seria o segundo, mas na realidade essa questão de ter visibilidade, ela é importante daqui para frente sempre, né? Então isso não vai mudar. E aqui se fala de tecnologia sim, MDR, mas enfim, eu não vou entrar nesse método de ferramental, porque quando a gente pensa em ter visibilidade, foca nisso, que seja unificada, né? Porque não dá, é complicadíssimo em tempo de resposta de incidente, quando você está sofrendo algum ataque, você tem que estar com meio mundo de ferramenta atrás de correlacionar essas informações para poder entender alguma coisa do que está acontecendo. Então, essa questão de você ter uma visibilidade unificada, ela ajuda muito a você responder rápido, né? Porque a gente viu no início da apresentação de que cada vez mais pensando em ransomware, tá? Não vou nem falar de outros tipos de ataque em si, mas quando o cara entra, consegue o acesso inicial e ele chegar, né, na fase de impacto e aí começar um processo de criptografia, isso é muito rápido. Tá? Então, a visão unificada vai fazer com que a gente consiga responder mais rápido. Terceiro, né, continuam sendo perímetro, ou seja, a gente precisa cada vez mais reforçar essa ideia na cabeça de que, cara, são domínios diferentes e para todo dado que é trafegado de um domínio para outro, eu preciso ter um crivo muito grande. Tá? A gente que vem da parte de engenharia de software, né, eu que trabalho com software há muitos anos, isso até se perdeu um pouco nessas stacks de software mais moderna, mas logo quando se começou a falar de orientação a objeto, e tal, a gente tem um contexto que a gente chamava de interface, que era bem claro, onde a gente, para comunicar uma coisa com a outra, tinha uma interface onde a gente definia o que ia ser comunicado, né? E se qualquer outra coisa tentado que não tivesse documentado lá naquela interface, aquilo não se via. Então, quando a gente pensa nessa questão entre esses domínios, né? Ou seja, minha organização, uma organização que eu presto serviço, ou ainda minha organização e alguma organização que está me prestando um serviço, eu tenho que ter esse olhar de interface e um contrato muito bem estabelecido do que entra e do que sai, como entra e como sai, para que a gente tenha controle total, né, e evite passar por esses riscos que a gente tem visto aí acontecer ao longo de 2026. Né? Eu nem, por mais que esteja no slide aqui, eu não quis tá dando nome, porque às vezes é muito fácil, né? A gente aponta para casa do vizinho e fala: pô, tá vendo ali, ó, aquela empresa estava ali no meio da comunicação entre bancos e os caras deixaram de cuidar daquilo, tal, cara, todo mundo tá à mercê desse tipo de coisa, e enfim, em um outro momento mais oportuno a gente pode explicar os porquês aqui, né? E a questão dos fundamentos primeiro, né? De novo, autenticação forte, backup testado, gestão de patch, é, de novo, é aquela questão de quando, se você fizer a base, né? O básico realmente você vai ver que muitas vezes você não depende de grandes softwares de mercado para fazer isso. Aí você precisa de uma ferramenta ou outra, quando o parque é muito grande, que ele vai te ajudar a fazer a automação, né? Desse processo. Mas
no geral, fazer o básico é muito barato, tá? Você executar isso, às vezes é chato, é cansativo. As equipes se perdem, muitas vezes não faz, justamente por ser um trabalho chato, moroso, etc. Mas quando você foca e consegue traduzir a importância disso para o time e o time executa, vocês vão ver como muitas vezes, tá? Eu conheço diversos casos, assim, porque eu não vou estar dando nome de empresa aqui, mas eu conheço empresas hoje que operam, que ela não tem muitas das tecnologias sofisticadas que outras têm, e eu já vi essas que têm produtos sofisticados, elas sofrerem grandes incidentes, enquanto essas outras que fazem o basicão lá, mas bem feito, elas estão imunes. Ah, mas aí é questão de fator de sorte, porque o cara não olha, etc. Não, tiveram tentativas de grupos conhecidos também, mas foi rapidamente resolvido justamente porque você corta, né? E como eu falei, você tá com o sistema tudo atualizado, dificulta a vida do cara. Você reduziu a quantidade de software que esse cara pode usar, inclusive falando de software de binários nativos de sistema operacional, você corta, você tira o ferramental do cara, você tem um bom controle de credenciais dentro do ambiente, você tem a questão de você controlar, assim, a ferro e fogo credenciais privilegiadas, né, ao ponto de que, de novo, conectando com a parte de terceiro, chega um terceiro e diz, ah, essa ferramenta aqui para rodar precisa de domínio de mim. Ih, cara, peraí, vamos entender de perto isso aqui. Porque não faz assim, não deveria ser desse jeito. E aí, quando vai ver, percebe-se que dá para criar uma credencial para esse cara que não precisa ser necessariamente domínio de mim. Então, quando você tem essa preocupação no dia a dia, cara, você pode não perceber, mas você restringe muito a, a quantidade de possibilidades que você dá para um cara, né, um ator de ameaça desse aí, quando ele entra dentro do seu ambiente, tá? Então, esses são pontos importantes. E eu acho que é isso aí. A gente abre para dúvidas agora. Eu acho que eu até passei um pouco mais do tempo do que eu gostaria. Muito bom, Wagner. O Júlio César até mandou aqui um comentário, primeiro do Marial, e comentando, compartilhando que em 2017 ele sofreu bastante com o ransomware WannaCry, justamente por conta de um gap na gestão, né? E que o Uhum. backup também estava comprometido. Enfim, o básico que funciona sempre prevalece, né? Foi o que o Júlio Sempre. disse aqui nos comentários. É isso. Antes da gente ir para as dúvidas, eu vou reforçar os recados que a gente deu ali no começo da nossa apresentação. O relatório completo da Engine, com todos os dados, as fontes dos dados, todos os insights, tudo muito bem detalhado, está disponível para download nos links que a gente colocou aqui nos comentários, tanto aqui no Zoom quanto no LinkedIn. Então, fique à vontade para baixar e conferir o material completo. Esse material, esse Rede Talks vai estar disponível no nosso canal no YouTube e também no LinkedIn. Quem quiser retomar, rever algum detalhe aqui da apresentação do Wagner. E deixa eu ir aqui para as dúvidas. Um minuto. Isso. Tem uma dúvida bem interessante aqui do Eduardo. Quais métricas ou sinais operacionais deveriam acionar a revisão imediata de um fornecedor crítico, antes mesmo de um incidente se manifestar? Excelente pergunta. Assim, eu não diria nem para revisar durante o incidente, né? Mas na realidade a gente estabelecer um planejamento prévio antes de você fazer a conexão desse fornecedor, né? Porque, de novo, galera, assim, eu estou há muitos anos nesse mercado e tive a infelicidade, né, de participar de diversas respostas a incidentes. E é mega complexo, é mega estressante você ter que estar fazendo isso durante o processo, né? Quando você desconfia de, poxa, estou sendo unado, o que é que eu vou ter que fazer aqui para corrigir? Então, assim, no geral, vocês vão ver que na maioria das vezes você não vai ter tempo hábil para poder responder e fazer a configuração adequada disso. Então, de novo,
tem alguns pontos que eu posso estar observando? Tem, tá? E na maioria das vezes esses pontos eles vão estar relacionados à comunicação, porque vocês vão ver, né? Isso se você tiver uma boa observabilidade. Você vai começar a ver, tá? E a gente já pegou isso em diversos contextos de cliente, onde começa a vir tráfego de protocolos, tentativas, né, de estabelecer alguns sockets de comunicação com o teu ambiente que não faz o menor sentido aquilo acontecer, né? Então, isso é uma boa red flag para você começar a olhar desconfiado e tentar entender o que está acontecendo. E dessas vezes, toda vez que se o nosso cliente, né, puxou a agenda com esse prestador de serviço dele, a gente foi entender o porquê daquilo, todas as vezes o terceiro ele nem sabia que aquele estava acontecendo no ambiente dele, né? Então, é uma forma, tá? Vamos dizer assim, de você observar. Mas, de novo, é o melhor caminho? Não. O melhor caminho seria você ir realmente para essas soluções ETNA, né, e deixar passar só o que é necessário. A gente sabe que não é simples, a gente sabe do custo, sabe que não é aplicável a todo mundo, mas a gente sabe, de novo, né, como eu tentei defender com vocês aqui desde o início, essa questão do básico, cara, muitas dessas coisas vocês conseguem contornar com ferramentas que vocês já têm dentro de casa. Ah, mas vai dar muito mais trabalho. Dá, com certeza. Se você não tem ferramentas de ponta, você vai ter muito mais trabalho, porque você vai trabalhar num contexto de um firewall que você tenha, né? E não vou entrar nem na tecnologia de qual camada esse firewall consegue alcançar, mas, pô, se o meu firewall aqui, ele é bem limitado, não consigo olhar coisa de aplicação, hoje você tem firewall do sistema operacional, que você consegue chegar a nível de aplicação. Então, de novo, existem ferramentas que ela vai te dar um conforto em como você vai fazer isso, mas se você não tem, não tem como ter acesso à ferramenta hoje que você tenha minimamente um bom time, né, para poder automatizar essas coisas e a gente sabe que você consegue chegar em resultados tão bons quanto se você tiver essa ferramenta, né, por meio de automação. E aí você vai fazer determinado nível de crivo do que está entrando no teu Fire. Se ele suportar a aplicação, ótimo. Se não suportar, você contorna em outra camada. E aí, por isso que a gente falou daquela questão de defesa em profundidade, né? Aí é muito particular, vai de caso a caso, cliente a cliente, mas o fato é assim, se botar num papel e se debruçar sobre, você vai ver que tem como chegar numa solução bastante satisfatória. Legal. A Carolina tem uma pergunta mais voltada para investimentos, né? Ela diz o Uhum. seguinte: perdi. Ah, achei. Como equilibrar o investimento entre detecção precoce e contenção automática, né? Ela diz aqui que, considerando que cada minuto de atraso altera o impacto operacional regulatório, como, Uhum. o que critérios impactam essa equação, né? Sim. Então, Vê, é uma pergunta simples de entender, mas difícil de responder, tá? Foi Carolina que perguntou, né? Porque, veja, Isso. vai depender muito do contexto ao qual essa organização está inserida, tá? De novo, por que eu falo isso do contexto? Primeiro, da organização e segundo, do contexto. Porque quando a gente pensa em cada organização, eu gosto sempre de olhar de fora para dentro. Tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quem olha para essa organização, né? Quais são os atores de ameaça que existem que pode representar algum tipo de ameaça para mim? Ah, Wagner, qualquer pessoa pode se tornar uma ameaça. Qualquer pessoa pode, isso é um fato. Tá? E principalmente com a quantidade de meliantes que estão indo para o mundo do crime que a gente tem acompanhado agora em 2025, como eu falei, que vai crescer bastante. Só que assim, não dá para a gente trabalhar com o fato de qualquer coisa. Então, minimamente, o parâmetro que eu tenho é, historicamente, quais são os atores de ameaça que olham para esse tipo de negócio meu aqui, ou seja, para o setor que eu estou inserido, para a forma como eu faço as coisas. Então, você começa a ter um crivo, tá? Depois que você tem esse crivo de quem olha, aí você vai entender como é que, historicamente, de novo, esses atores de ameaça, eles atuam. Né? E aí a gente começa a entrar nessa questão de como é que é executada a cadeia de ataque dele historicamente. De novo, é outra coisa que tem mudado, tá, com uma certa velocidade, porque, de novo, né, essas ferramentas modernas apoiadas por LLMs têm facilitado a forma deles
reconstruir como eles fazem as coisas, mas é um outro ponto importante. Eu tenho aqui as TTPs mapeadas de como historicamente cada grupo desse que olha para mim, como eles podem atuar. A partir disso, tá? Eu acho que é um bom ponto de partida para você agora olhar para dentro de casa, entender o que você tem, né? E aí, por isso que eu digo, tem muitas particularidades, porque por mais que você seja uma empresa que esteja inserida em um determinado setor da economia, a forma como você faz as coisas, muitas vezes é completamente diferente do seu concorrente. As tecnologias que você usa, no geral, vai ser diferente, e tudo isso, mas conforme você olha para o que você tem em mãos, nessa questão de como eu vou distribuir o investimento, com certeza, e aí vai muito de quem está à frente, tá? Eu distribuiria meu investimento na largada para fazer, né? E aí existem, não tem como dizer aqui, contratar isso, deixa de contratar aqui, mas eu vou falar assim, de forma macro, o que eu faria, eu gastaria meus esforços total para fazer esse trabalho que ninguém quer fazer o básico. Depois que eu tenho esse básico aplicado no meu ambiente, tá aí, e você vai ver assim como isso muda o comportamento da água para o vinho. Então, primeiro eu tenho inteligência de ameaça do lado de fora. Segundo, dentro de casa eu comecei a fazer o básico. Aí sim eu começaria a fazer investimentos nessa linha. Eu estou falando eu, Wagner, tá, pessoal? Bem particular mesmo aqui. Aí eu começaria a fazer investimento em alguns produtos mais de ponta que fosse me ajudar a escalar essa segurança, tá? Mas aí, de novo, é muito particular de cada um, do momento, o que já tem, o que está doendo, o que não está, não vai ter uma resposta direta, teria que entender o cenário. Perfeito. Bom, pessoal, estamos encerrando o nosso Red Talks, esse que é o último Red Talks deste ano. A gente retoma no ano que vem. Wagner, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas Agradeço. contribuições. Muito obrigada a todos que acompanharam a gente até aqui. Desejo um ótimo fim de tarde e até a próxima. Obrigada, pessoal. Tá, macho, só obrigado.